Graça e paz, amados irmãos, nesta hora. Quero render graças a Deus por mais uma oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Que nós venhamos estar atentos a ouvir a voz de nosso Deus. Pai amado e querido, aonde a Tua palavra chegar, Senhor. Que o Senhor venha visitar os corações entristecidos, Pai, porque quando o Senhor promete, meu Deus, o Senhor garante, porque Tu é um Deus fiel, um Deus maravilhoso. Pai, onde haver uma pessoa triste, cabisbaixa, que já perdeu a esperança, Deus, vai de encontro a esta vida, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não sei pregar, mas o Senhor pode me ensinar. Meu maior desejo, Senhor, é estar na Tua presença. O meu maior desejo, Senhor, é fazer a Tua obra, Tu sabes. Mas eu estou aqui, meu Deus, não como uma pregadora, como uma preleitora, mas como uma pessoa que gosta de ministrar a Tua palavra, que gosta de falar do Teu amor, que ama abraçar as pessoas e Tu sabes. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que não venha eu falar de mim, mas que seja o Senhor falando. Que eu não venha falar o que eu quero, mas que o Senhor venha falar. E que vidas, meu Deus, sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra. E que o Senhor, Pai, me alcance pelo poder da Tua palavra. Que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas. Deus amado e santo, que o Teu amor venha nos aquecer, Pai, como um abraço forte. E que nós viemos, meu Deus, nos fortalecer em Ti. E nunca, Senhor, nunca permita, Senhor, que eu fale algo para agradar, meu Deus, mas que eu venha falar, Pai, aleluia, somente a Tua vontade. Mas que eu venha agradar as pessoas, Pai. Não por o que eu falar na Tua palavra, aleluia, mas pelo Teu amor e pelo Teu poderio, Senhor. Meu Deus, vai de encontro, meu Deus, às vidas, Senhor, aos casais, às famílias, aos solteiros que têm vontade de se casar. Quantas mulheres hoje em dia têm vontade de se casar de novo e ainda não chegou ainda, Pai. Aleluia, que o Senhor vá visitando, Senhor, em nome de Jesus. Pai, vai entrando dentro dos lares. Pai, vai tirando, Pai, as pedras de tropeço. Deus amado e santo, aleluia, que a aliança que fizemos contigo, Pai, venha permanecer. Guarda os meus netos, os meus familiares. Meu Deus, vai nos visitando do alto da cabeça à planta dos pés. E mais uma vez, Senhor, eu te peço, se o tobo estiver, Pai, em algum lugar, estiver vivo, que o Senhor possa guardar. E se for da tua vontade, eu sei que o Senhor pode trazer de volta. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou um pouco rouca, mas eu quero louvar a Deus por a vida de cada um de vocês que tem me seguido. Minhas irmãs amadas, irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor vá de encontro à tua necessidade. E que Ele venha te responder, porque Ele é um Deus de resposta. Aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, vai dizer assim o contexto. Sinais da destruição de Jerusalém, do fim do mundo. Então aqui, Jesus vai falar aqui no livro de Mateus sobre os sinais, né? Aleluia, e sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Diz assim, e quando Jesus saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Ou seja, os discípulos estavam com Jesus e eles estavam maravilhados, né, com aquela estrutura do templo, com a beleza, né, com a altura, aleluia, do templo, né? E quantas vezes nós nos encontramos assim, né? Nós olhamos para algo pela estrutura, pelo tamanho e falamos, nossa, ali é firmeza ali, e muitas vezes o Senhor está falando aqui dentro, não é isso que a palavra está dizendo, mas se eu for conjecturar, se você for observar, nós somos assim, como os discípulos de Jesus, né? Nós olhamos para a formosura, olhamos para a estrutura, mas não olhamos para dentro, né? Para aquilo que o nosso Jesus pode fazer, pode transformar. E aqui Jesus, no versículo 2, diz assim, Jesus, porém, lhes disse, não verdes tudo isso? Em verdade vos digo, aleluia, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada.
Então nada para Jesus é impossível. Ele está dizendo, olha, chegará um tempo que tudo isso aqui será destruído. E verdadeiramente eles estavam olhando para o templo, né? E se você for analisar e se aprofundar, aquele templo realmente foi destruído. Tanto o templo ali que foi construído pela mão do homem, mas há um templo ali, tinha um templo ali poderoso do lado deles, que eles ainda não estavam entendendo que era Jesus Cristo, que foi, né? Aleluia, pela mão dos homens ali crucificado, para que nós hoje pudéssemos estar aqui falando do amor dele, né, livremente, mas ele, com todo o seu poder e graça, se levantou de novo, aleluia, se levantou, aleluia, ele diz assim, e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se ele, os seus discípulos, em particular, dizendo-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aleluia. Nós estamos sempre querendo um sinal, né? Nós estamos ali sempre querendo algo de Jesus, sempre querendo que Jesus nos dê um sinal, que Jesus nos prove algo, mas nós nunca nos colocamos na brecha para fazer a vontade dele. Nós nunca nos colocamos ali segundo a vontade dele, mas nós queremos, aleluia, queremos que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele nos prove até que ele é Deus na nossa vida. Quantas vezes eu e você falamos isso, né? Não era diferente com esses homens aqui, aleluia. E ele diz assim, e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, aleluia. Vigiai, tomai cuidado, para que as palavras bonitas, para que os gestos bonitos, para que a forma bonita, aleluia, não venha nos enganar, aleluia. E hoje nós temos visto, às vezes você vai para a casa do Senhor, nós, né, vamos para a casa do Senhor e olha aquele templo tão grande, vazio, 5, 6 pessoas, porque as pessoas não querem mais ouvir falar de Deus, as pessoas não querem mais ouvir falar da palavra de Deus, aleluia. Mas o Senhor está dizendo aqui, né? Chegar nesse tempo, ele falou, e nós já estamos vivendo esse tempo, né? Aonde muitos querem nos enganar. Então que nós viemos aqui, ó, com cautela, abrir o nosso coração e os olhos para ouvir a mensagem do Senhor, aleluia, para ouvir a palavra dele, para ser cheia do Espírito. Porque não adianta, meus amados irmãos, você fazer as coisas de Deus de qualquer forma, aleluia, e não receber, né? Aleluia, e não sentir a graça de Deus, aleluia, glória a Deus. E aqui para encerrar diz assim, porque muitos virão em meu nome, me dizendo, eu sou o Cristo, e enganando a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustais, porque é misto que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje, ele está falando aqui. Mas ele está dizendo para mim e para você, ei, ainda não é o fim. Ainda não acabou. Aleluia. Ainda não, é só rumores, mas é listo, mas isso teria que acontecer. Porque a palavra do Senhor se cumpre. Se Deus te prometeu algo, se Deus te prometeu, acautelai-vos e acredite, persevere, de braços cruzados, não. Vamos buscar na palavra, vamos orar. Não, mas eu não tenho mais força. Peça ao Senhor, porque a própria palavra dele vai dizer que até a fé, se nós pedirmos a ele crendo, ele vai nos dar. E nós sabemos que não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para ele. Por isso, nesta hora de hoje, eu quero render graças a esse Deus tremendo e poderoso que nos chamou e que nos capacita dia após dia. Muitas vezes eu e você não vai entender a forma do Senhor trabalhar em nós, mas é do jeito dele, não é do nosso. Pai amado e querido, nesta hora eu quero render graças a Ti pela Tua palavra. Meu Deus, pela Tua infinita misericórdia e pela Tua bondade. Pai, aonde chegar a Tua palavra, que as pessoas sejam impactadas.
Meu Deus, que elas venham receber e entender o mistério da Tua palavra. Pai amado, que nós não venhamos ser enganados, como diz a Tua palavra, mas que nós venhamos tão somente crer e esperar em Ti. Saber que Tu é um Deus fiel, forte, que faz coisas grandes e extraordinárias para aqueles que em Ti esperam. Que nós venhamos esperar em Ti, como diz o salmista Davi. Esperei com paciência no Senhor. Aleluia. Que nós viemos esperar nele com paciência, porque Ele é Deus que venha alegrar o nosso coração. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor nunca nos falte. Que o Espírito Santo permaneça com cada um de nós. Amém? Fique com Deus e que Deus abençoe.